Olá, turma! Estamos aqui reunidos mais uma vez para mais um conteúdo da nossa disciplina de língua portuguesa. E hoje nós iremos falar um pouco sobre as figuras de linguagem. Talvez vocês não conheçam tanto na teoria, mas na prática eu tenho certeza que no cotidiano, nos textos que vocês produzem, na interação com outras pessoas, vocês utilizam muito das figuras de linguagem. Inicialmente, quero deixar bem claro para vocês que a linguagem ela é um instrumento muito importante no nosso processo de interação e comunicação com todos os sujeitos, porque através dela a gente utiliza uma língua, que é a nossa, no caso, a nossa língua portuguesa. Seja oralmente, quando a gente argumenta, quando a gente expressa alguma ideia, algum pensamento, ou também através da nossa escrita, das expressões, dos enunciados que nós utilizamos, enfim. A linguagem ela está presente na nossa vida e a gente não consegue ficar sem utilizá-la. É por isso que a disciplina de língua portuguesa ela é tão importante, não só para nós aqui na sala de aula, para vocês aprenderem aqui, como também lá na casa de vocês, na relação com os amigos, enfim, dentro da realidade de cada um. E nesse sentido, a linguagem ela apresenta dois planos, que é a denotação e a conotação. Mas antes de eu entrar nisso, como tem aqui a capa, né, do nosso slide de hoje, com o título do nosso conteúdo, que é figuras de linguagem, vou enfatizar logo que nós iremos abordar algumas figuras de linguagem, que é a metáfora, o eufemismo, a hipérbole, a antítese e a prosopopeia. Lembrando que nesse campo das figuras de linguagem existem muitas, elas são variadas e elas se subdividem também. Porém, hoje nós iremos trabalhar essas principais, tá bom? E no decorrer das nossas aulas a gente vai trazer outras figuras de linguagem também. Então, assim surgem, né, os dois planos da linguagem, que é a denotação e a conotação. E o sentido denotativo é justamente o sentido real, é o sentido literal daquilo que nós falamos, é o que está no dicionário, é aquilo que de fato é. Por exemplo, o copo quebrou, como nós temos aqui nesse exemplo. O copo quebrou é uma denotação, é uma linguagem denotativa, ou seja, o copo de fato quebrou. Já a conotação, ela se refere ao sentido figurado. E a gente pode até relacionar, né, sentido figurado a figuras de linguagem, aí a gente enquadra. Então as figuras de linguagem estão justamente no sentido conotativo da linguagem. Por quê? Ela é expressada através das figuras de linguagem, através da expressividade, da significação, da maneira como nós expressamos a nossa mensagem ao nosso interlocutor. Ou seja, a gente dá ênfase e por isso a gente utiliza do sentido conotativo, não somente do sentido real. Aqui nós temos o exemplo, minha namorada é uma flor, que a gente sabe, com certeza a namorada de fato, no sentido denotativo, é bom a gente até se adaptando a esses termos, no sentido denotativo não é uma flor, mas no sentido conotativo ao que a pessoa que está falando quer expressar, é sim uma flor. Por quê? Ele pode estar fazendo uma comparação, comparando a namorada com uma flor, talvez por ela ser bonita como uma flor, por ela ser delicada como uma flor, por ela ser cheirosa como uma flor, enfim. Ele utilizou da linguagem conotativa para expressar aquilo que ele desejava. Tem um poema bem conhecido, né, de Luís Vaz de Camões, posteriormente vocês vão entender e estudar melhor, que diz assim: o amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, a dor que desatina sem doer. Quando eu falo assim, o amor é fogo, o amor de fato é fogo? Não, né? No sentido denotativo, literal da coisa, não. Mas no sentido conotativo, aquilo que o poeta, o eu lírico quis expressar, sim, porque ele está expressando o seu sentimento. Ele está tentando demonstrar, dizer algo de uma outra forma para que seja compreendido. Então, quando diz assim também, é fogo que arde sem se ver, ferida que dói e não se sente. Se é uma ferida, não dói? E como que ao mesmo tempo que dói não se sente? Então é um pouco complicado de entender na denotação, mas na conotação tudo é possível, né? Porque a gente expressa da maneira que achamos melhor para que o nosso interlocutor também consiga nos entender, principalmente na linguagem poética. A denotação ela é bem vista em gêneros como reportagem, artigos científicos, mas a conotação ela é bem vista, por exemplo, nas músicas que nós iremos trabalhar aqui nos exemplos,
ela é vista nos gêneros discursivos literários, a poesia, os poemas. Então, em diversos gêneros a gente também vai ver a linguagem figurada, e principalmente no nosso dia a dia, quando a gente vai conversar com outras pessoas, a gente utiliza muito bem dessa linguagem. Vocês vão perceber isso no decorrer do slide. Então, as figuras de linguagem são recursos que tornam mais expressivas as mensagens, dando significação no processo de interação, e por isso são muito utilizadas no cotidiano, como eu havia dito, nas músicas, na linguagem poética, em diversos outros gêneros textuais, como também as fábulas, tá bom? Aqui tem um exemplo que fala assim: a moça está falando para as outras pessoas, né? Para as outras mulheres que estão aqui com ela. Fofoqueira não, querida, eu sou produtora de biografias orais não autorizadas. Ou seja, ela achou o termo fofoqueira pesado, e para amenizar, ela utilizou esse termo, né? Produtora de biografias orais não autorizadas. Então já vão aprendendo aí. Mas isso tudo para dizer que ela utilizou de uma figura de linguagem, que nós vamos já compreendê-la melhor, para utilizar no seu discurso, na sua interação com outras pessoas, dentro do processo de comunicação. As figuras de linguagem também, elas se subdividem, tá bom? Como eu havia dito. Elas são de figuras de pensamento, figuras de palavras, figuras de construção, figuras de som. E à medida que eu for apresentando as figuras de linguagem, eu vou exemplificando e dizendo a categoria. A primeira que nós vamos falar é a metáfora, que é a figura de linguagem que se estabelece uma relação de semelhança. Portanto, trata-se da figura de palavra onde está presente uma comparação implícita. Quando nós falamos da metáfora, é quando o enunciador ele torna duas coisas semelhantes, mas sem usar um conectivo, como por exemplo, eu não digo minha namorada é bonita como uma flor, eu digo minha namorada é uma flor, ou seja, se tornam tão semelhantes a ponto de estabelecer essa relação bem íntima, né, de comparação. Aqui eu tenho uma música, como eu falei, nós vamos trabalhar com a música que vocês vão ouvir, que diz assim, eu vou botar aqui para vocês ouvirem. Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha, vai me desculpando a ousadia, essa menina é um desenho do céu. Nesse trecho bem aqui que diz assim, essa menina é um desenho do céu. Ela é um desenho do céu? Não, né? No sentido denotativo. Mas o autor da canção fez essa comparação, essa metáfora, justamente para dizer que talvez ela é pura, ela é bonita, ela é meiga, com essa comparação em relação ao céu, a algo que vem do céu, né? Justamente, por exemplo, aqui a gente fala que ele está se direcionando à mãe, né, Dona Maria. Se ele chegasse e dissesse só assim, sua filha é bonita, no sentido denotativo, ela pode ser bonita mesmo. Mas se ele chegar e dizer, sua filha é um desenho do céu, vai chamar bem mais atenção, ele vai conseguir expressar mais o que ele tá sentindo e talvez até conquiste a sogra. Uma boa dica aí, viu? Pros rapazes. Então vamos lá. Temos também o eufemismo, que é justamente aquela figura de linguagem que a gente viu no exemplo anterior da fofoqueira, sabe? É a mesma coisa de dizer assim, você é desprovido de beleza. Ou seja, ao invés de dizer você é feio, você é desprovido de beleza, para amenizar algo. Então, o eufemismo é a amenização de ideias de tom negativo, é uma figura de pensamento muito utilizada no cotidiano para suavizar determinados termos linguísticos. E aqui tem essa música, vamos lá ouvir. Então, quando a canção diz assim, ela se jogou da janela do 5º andar, ele poderia dizer, né, ela se matou, ela se suicidou, enfim, poderia utilizar outro termo, mas ele quis suavizar e utilizou desse termo, certo? Espero que vocês estejam entendendo. A próxima figura de linguagem é a hipérbole. A hipérbole é bem utilizada principalmente por vocês, aí, adolescentes, que gostam de dar essa sensação de exagero, de expressividade na linguagem. E é uma figura que indica justamente o exagero intencional. Por exemplo, no dia a dia de vocês, às vezes a mãe tá ali cozinhando, passou do horário, vocês estão com muita fome, vocês não dizem assim, vamos supor, mãe, estou com fome. Geralmente a gente fala, né? Mãe, morrendo de fome. Você tá morrendo no sentido denotativo, literal, real? Não.
Mas na conotação você quer expressar apenas que você está com muita fome de maneira intensa. Então você utiliza esse termo, essa hipérbole, morrendo de fome para isso. Então vamos para a música. Então, quando ele fala, vou caçar mais de 1 milhão, vai caçar mais de 1 milhão de vagalumes, será? Não, né? Mas para expressar que para vê-la sorrindo, para vê-la feliz, ele é capaz de fazer qualquer coisa. Então, próxima figura de linguagem. A antítese, ela é bem simples. Ela é apenas a oposição de palavras, né? Consiste no uso de palavras com sentidos opostos, como nessa canção diz assim. Já tive pressa e levo esse sorriso, porque já chorei demais. Certo. Então, sorriso e leva esse sorriso porque já chorei demais. São palavras antagônicas, né? Então há uma antítese. Sorri, chorei, amor, ódio, alegria, tristeza. Então é bem simples de identificar uma antítese. E a última figura de hoje que nós iremos estudar é a prosopopeia ou personificação, que é a figura de pensamento que atribui características humanas a seres não humanos ou inanimados. Ou seja, as fábulas, por exemplo, um gênero que vocês leem desde a infância a ter essa intimidade com a leitura, vocês vão vendo que tem animais que têm atitudes humanas, animais que pensam, são objetos que têm atitudes humanas. Então tudo que a gente atribui a ser inanimado, que é característico nosso do ser humano, é uma prosopopeia, tá certo? Vou colocar aqui essa música que eu coloquei até o desenho da Joelma aqui, dançando. Então, a lua me traiu. A lua em si trai? Não. Né? Pode ter sido o companheiro dela e ela está utilizando da linguagem figurada para expressar algo que ela está querendo dizer, né? Tá querendo fazer também essa comparação. E por isso atribuiu essa característica própria do ser humano à lua. E é isso. Como atividade eu trouxe, né? Que tal testar seu conhecimento? Ouça com atenção as canções a seguir e classifique cada trecho correspondente a uma figura de linguagem estudada. Lembre-se de compartilhar sua resposta no nosso grupo de WhatsApp e aqui mesmo no chat. Compare sua opinião com as dos outros colegas. No decorrer das nossas aulas a gente vai socializar, tá bom? Mas eu vou colocar aqui os trechos das canções bem rapidamente, vou colocar as letras no grupo do WhatsApp, nosso grupo. E vocês podem estar fazendo as demarcações, as anotações, dizendo por que é tal figura de linguagem. E aí na próxima aula a gente vai dar continuidade a esse conteúdo e vamos socializar. Vou colocar a primeira música. Segunda música. Próxima música. Vamos lá. Moça, sai da sacada. Você é muito nova pra brincar de morrer. Próxima música. E a última. E é isso, já coloquei os trechinhos da música para vocês ouvirem. Revisem o conteúdo em casa, façam umas pesquisas, coloque lá no grupo do WhatsApp, tá bom? Alguma dúvida, a gente vai socializando. E eu espero que vocês tenham entendido da melhor forma. Lembre-se, né, da importância dessas figuras de linguagem. Analise no dia de vocês, no dia a dia, se alguém tá falando alguma metáfora, algum eufemismo, e vão tentando identificar, tá bom? É muito bom a gente fazer isso na prática. E na próxima aula a gente vai conversar um pouquinho mais sobre o conteúdo e trabalhar outras figuras de linguagem, tá bom? Um beijo para todo mundo, bons estudos e uma ótima semana.